Será que Deus vai destruir todo o mal? Se sim, por que ele vai fazer isso? A lição de escola sabatina de hoje, começamos com o capítulo 24 de Isaías. Você pode ter uma dúvida, por que ontem falamos de Isaías capítulo 14 e agora já estamos em Isaías capítulo 24? Calma, é bem simples, você vai entender. Entre os capítulos 13 de Isaías e o capítulo 23, narra uma série de oráculos de Deus falando da destruição de vários povos. É interessante que essas cidades tinham algo em comum: a iniquidade. Eles estavam tão longe de Deus que o pecado era algo comum. E o pior, eles ainda menosprezavam o povo fiel. Por isso, essa porção de Isaías vem trazendo condenação a várias cidades, a vários povos. Mas o capítulo 24 vem de uma forma geral, narrando o que aconteceria com todos os povos que não fossem fiéis a Deus. É interessante que o capítulo 24, verso 1 diz o seguinte: Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhes dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor, à serva, como à sua dona, ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao credor, como ao devedor. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu essas palavras. É claro que esse capítulo se encaixa perfeitamente ao período que viveu o profeta Isaías, mas ele também se refere a algo que ocorreria depois, o que nós chamamos de escatologia, ou seja, uma profecia que trata do final dos tempos. Há uma clara evidência de que este trecho de Isaías se refere ao período final da história dos seres humanos. Como sabemos disso? É que na Bíblia há um recurso bem interessante, um recurso linguístico, que utiliza frases que estão no Antigo Testamento, ditas por Deus ao profeta, e eles são aplicados ao livro de Apocalipse. Ou seja, esta mesma frase ou expressão se repete lá na frente no livro do Apocalipse, que trata exatamente do período final da história dos seres humanos. Em Isaías 25, verso 8, diz o seguinte: Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Perceba que nesse texto há uma expressão extremamente conhecida, a expressão de que Deus vai enxugar lágrimas do nosso rosto, ou seja, do rosto de todas as pessoas fiéis a Ele. É interessante que esse texto também se repete lá em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 4, e lá diz o seguinte: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Perceba uma característica bem interessante nesse texto. Ele é parecidíssimo com o texto de Isaías 25. Percebemos a sua proximidade quando Isaías 25 diz que Deus tragará a morte, ou seja, de certa forma exterminará, a morte deixará de existir. E é exatamente isso que diz em Apocalipse, que a morte não existirá mais. E aí vem a célebre frase de que ele enxugará dos olhos toda lágrima, como em Isaías capítulo 25. Esses paralelos na Bíblia são extremamente interessantes, porque mostra a aplicação do texto não apenas no período ao qual foi escrito, ou no período do profeta, mas também em um período bem posterior, ou seja, nos nossos dias. Você crê que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima? Eu creio, e por isso eu creio que Ele enxuga dos olhos a lágrima hoje, mas Ele enxugará de uma vez por todas as nossas lágrimas. Confiemos no Senhor, pois a vitória é dada a cada um de nós que pertencemos ao povo de Deus.